Bom dia, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos cumprimenta é a missionária Marta. Nesse exato momento, eu venho trazer uma palavra ao teu coração. Eu quero que vocês meditem nessa palavra à tarde, né? Ou à noite, a hora que vocês estiverem em casa. Porque nessa hora do meu almoço, Deus me trouxe essa palavra para mim, tá entregando para vocês. Em nome do Senhor Jesus, eu quero dizer para vocês que Deus tem um propósito na sua vida. Deus tem um chamado na sua vida. E hoje Deus vai mostrar para você biblicamente que Ele escolheu você dentro do ventre da tua mãe. Ele te marcou. Então existe algo na sua vida que talvez você não está entendendo até hoje. Talvez você está aí indo para lá e para cá, não sabe do que se trata, por que tanta coisa não acontece, porque talvez você está fora do seu propósito. Tem gente que brinca com essa história falando assim, mas é eu que faço as coisas acontecer na minha vida. Não, existe um Deus que cuida da sua rota, da sua vida. Ele já escreveu tudo para a sua vida. Ele tem um roteiro para a sua vida, em nome de Jesus. Muitos falam assim, não, mas não existe, está dentro da Bíblia e eu vou te provar hoje que Deus, Ele escreveu a sua história, Ele sabe aonde você está hoje, aonde você pode chegar, então Ele sabe o seu levantar e o seu cair, e Ele sabe as pessoas que vão estar junto com você e as pessoas que não vão estar junto com você, porque Ele sabe até onde a pessoa vai com você. E dependendo da situação, Ele arranca a pessoa do seu caminho se ela estiver impedindo você de cumprir o propósito que Ele tem na sua vida. Porque Deus, Ele é justo juiz. Então, Ele sabe de cada um o que a pessoa tem dentro dela, o que ela carrega dentro dela, e também sabe o que ela tem, o coração dela está voltado, se é para as coisas de Deus ou se é para outras coisas. Então, Deus conhece tudo. As pessoas podem falar uma coisa, mas aquilo que está dentro do coração dela jamais vai ser escondido de Deus. Você pode esconder do homem, você pode mentir para o homem, você pode fazer tudo aqui nessa terra, às vezes dizendo assim, ninguém vai saber. As pessoas da terra, não. Humanamente falando, não. Mas o Deus que está de olho em você 24 horas, Ele sabe tudo. Ele sabe se eu deitar, se eu levantar, o que você pensa, o que você não pensa. Ele sabe tudo. Ele tem a rota da sua vida. Então, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá em Jeremias, capítulo 1, versículo 4, onde eu vou falar para vocês o que realmente Deus quer da sua vida e o que Ele tem para a sua vida e o que Ele quer fazer. Em nome de Jesus. Diz assim, Deus chama Jeremias. Começa aqui. Deus tem um chamado para cada um de nós e tem um propósito para cada um de nós. O Senhor Deus me disse, antes do seu nascimento, quando você ainda estava na barriga da sua mãe, eu escolhi e separei para você, para que você fosse um profeta para as nações. Então eu disse, ó Senhor, meu Deus, eu não sei como falar, pois sou muito jovem. Mas o Senhor respondeu, não diga que é muito jovem, mas vá e fale com as pessoas com quem eu enviar. Diga tudo o que eu mandar. Não tenha medo de ninguém, pois estarei com você para protegê-lo. Sou eu, o Senhor, que está falando. Amém? Até o versículo 8. Então, não tem para onde você fugir, porque Deus ele está falando aqui que quando você foi gerado na barriga da sua mãe, Ele já te marcou para que você viesse fazer algo aqui na terra. Então, Ele chamou você. Aqui, o chamado de Jeremias era para ser profeta para as nações. Eu não sei qual é o chamado seu. Você pode ser chamado para ser um empresário. Você pode estar sendo levantado para fazer uma faculdade de medicina, para ser um advogado, um juiz, ou às vezes até mesmo um profeta, um homem de Deus, uma mulher de Deus. Só que muitas vezes
você não é reconhecido pela terra, você não é reconhecido pelos homens, mas o céu já reconheceu. Então Jeremias aqui, muitos nem sabia quem era Jeremias. Se a gente for ver, estudar, a gente vai ver que quem era Jeremias. Só que Deus tinha chamado para ele de profeta. E no tempo certo Deus levantou e Deus chamou ele. Então se prepare, às vezes você está sem direção. Talvez hoje você está assistindo esse vídeo dizendo assim, missionária, eu não sei o que Deus quer de mim. E você deparou com esse vídeo. Talvez você está sem, vamos dizer, sem norte na sua vida, você não sabe o que fazer. Talvez houve uma tempestade e você perdeu muita coisa, você já não sabe nem para onde ir mais. Mas entenda, talvez tem coisas que acontecem na nossa vida, vem um vento e tira as coisas, né? Tira o nosso chão, parece, né? Que tudo tá dando, desmoronando, tudo tá acontecendo, tudo tá sem sentido. Só que entenda, às vezes é Deus colocando você na rota de novo, porque o chamado que Ele tem para a tua vida não vai ser impedido. Aquilo que Ele tem para a sua vida, aquilo que Ele escreveu para a sua vida vai acontecer. Possa ser que pessoas não reconheçam, possa ser pessoas que não dê nada para você. Só que o Deus que está no céu, Ele sabe quem você é, Ele sabe seu endereço, Ele sabe todinho da sua história. E se Ele quiser te levantar hoje, daqui a alguns dias, daqui a um ano, daqui não sei quanto tempo, Ele vai atrás de você, Ele vai te chamar, Ele vai puxar você pela mão e vai trazer você para o propósito. Querendo pessoas ou não, Ele vai fazer a vontade dEle se prevalecer na sua vida. Ah, mas missionária, eu não sei, eu tenho vergonha, eu tenho medo de falar com pessoas. E se Deus quiser que você coloque, e se Deus realmente querer colocar você dentro de uma grande empresa, ou até mesmo fazer você ser um grande advogado, um grande juiz, um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus, mas como que vai ser feito, missionário? Eu não sei. Mas aquilo que Deus escreveu, homem nenhum nessa terra vai impedir você de chegar onde você tem que chegar. Pode, por algum momento, por algum tempo, a pessoa tentar te impedir. Mas Ele move céu e terra, mas Ele coloca você na rota e faz você acontecer aquilo que tem que acontecer na sua vida. Porque Ele não, jamais, aquilo que Ele determinou para a sua vida, jamais vai ficar pela metade. Ele vai até o fim. Então Jeremias não era reconhecido por ninguém, mas o céu já tinha reconhecido. Então o céu já reconheceu o seu chamado, o seu propósito, e Ele vai alinhar. E como que Ele vai alinhar, missionária? Começa a acontecer certas coisas na sua vida que você fala, nossa, mas por que eu estou nesse lugar? O que eu vim fazer aqui? E Deus começa a falar através de pessoas, começa a trazer coisas para você. Deus começa a usar pessoas para falar com você. A palavra começa a chegar até você. Aquilo que é para você fazer começa a acontecer, começa a chegar nas tuas mãos sem você fazer esforço nenhum. Por isso que até para a vida, isso eu vou colocar até para a vida sentimental. A pessoa que Deus tem para a sua vida, ela vai vir tão leve para a sua vida que não vai ter dor, aquela agonia. Porque o amor é diferente de paixão. Nossa, missionária, mas você está falando de Jeremias, do chamado de Jeremias, o que tem a ver o amor, relacionamento, tem tudo a ver. Porque aquela pessoa que Deus tem para você,
ela vai somar na sua vida, não vai trazer dor para você, vai crescer junto com você, não vai trazer consequências ruins para a sua vida, porque está dentro do propósito. Não é aquela pessoa que você encaixou ela lá e você está fazendo de tudo para ficar ali. Você fala assim, não, essa pessoa aqui é a certa porque está encaixando aqui comigo. Não está encaixando, mas você faz de tudo para encaixar. E isso te traz um grande problema, porque você não consegue crescer, você não consegue avançar a sua vida, porque você tem uma pessoa que você enfiou na sua vida, você colocou dentro da sua vida para encaixar e não encaixa. É a mesma coisa você tá dentro do emprego que você tá por parte financeira, por causa do salário. Você não tá lá porque você gosta de trabalhar naquele local. Você não tem amor àquele local, você tem, vamos dizer, a condição financeira que você gosta daquele lugar. Mas você passa mal, muita coisa acontece com você, mas você não sai daquele local. Por quê? Porque aquele local está te trazendo um benefício financeiro. Mas você não tem amor àquele local. Porque não é aquele local para a sua vida. Isso em qualquer área da sua vida. Isso seja no trabalho, seja numa casa onde você mora, no bairro que você mora. Você não gosta daquele bairro, mas porque alguém da família falou que você tem que morar ali, você está morando ali. Mas você não gosta de ficar ali. Dentro de uma igreja é a mesma coisa. Dentro do teu chamado é a mesma coisa. Você faz as coisas porque alguém falou que você tem que fazer, mas não é porque você gosta de fazer. Então nós temos que alinhar a nossa vida ao propósito. Jeremias teve que alinhar a vida dele ao propósito que Deus tinha com ele. Então Deus se apresentou para Jeremias e falou. Porque uma coisa é a pessoa falar que você é uma coisa e outra coisa é Deus te levantar. Deus colocar pessoas na tua vida. Deus apresentar amigos para você. Não você arrumar amigos porque você acha na sua cabeça que aquela pessoa, por ela ter uma condição financeira boa, ela vai ser sua amiga. Ela não vai ser sua amiga. Porque não foi Deus que apresentou, porque Deus, ele traz. O céu apresenta os amigos. O céu apresenta a pessoa que vai andar com você, vai ser seu companheiro, sua companheira. É o céu que apresenta. É o céu que apresenta o local aonde você vai fazer a obra de Deus. É ele que apresenta, não é o homem. O homem pode falar assim, é aqui, é dessa fórmula, é desse jeito. Aí você começa a fazer. Começa a acontecer um monte de coisa que não era para acontecer, começa a acontecer. Porque você está fora do propósito, você está fora da rota. Então, quando Jeremias entendeu que ele precisava o quê? Fazer a vontade de quem? De Deus, as coisas começaram a caminhar, porque até mesmo Deus colocou as palavras na boca dele para falar, porque ele teria que falar com nações, ele teria que falar com povos, e não era com o povo que ele conhecia, era com um novo povo, era com pessoas de outros níveis, ele tinha que falar. Ele tinha que levar a palavra de Deus para aquelas pessoas, ele tinha que dizer a verdade. Então, nem que ele quisesse falar aquilo que ele queria na cabeça dele, para não ser perseguido, Deus não permitia. Porque a boca dele foi ungida de uma forma que Deus colocou o quê? O falar dele, não foi o falar humano, mas foi o falar de Deus. Então, muitas vezes as pessoas começam a falar com você, você fala assim, nossa, mas como que aquela pessoa fala de uma forma diferente? Por quê? Porque às vezes não é ela, é o Espírito Santo que está na vida dela que está falando. E é o próprio Espírito Santo. E quando o Espírito Santo está falando na vida da pessoa, ela sente prazer de ouvir a voz daquela pessoa. Ela sente prazer de sentar e conversar com aquela pessoa. Agora, quando a pessoa ela não tem o Espírito Santo, você senta perto dela, você sai correndo perto dela. Por quê? Porque ela não tem. Então, relacionamento, eu sempre digo, para você conhecer uma pessoa, não é quando ela está, às vezes, palestrando dentro do local de trabalho dela. Você conhece uma pessoa
quando você senta à mesa com ela. Você vai saber se ela é de Deus ou não. Quando você senta com ela, você tem um relacionamento com ela dentro da palavra. Aí você sabe se ela é uma pessoa de Deus ou não. Se ela é uma mulher de Deus, se ela é um homem de Deus. Porque quando você tem o Espírito Santo, você tem prazer de conversar com a pessoa, você tem prazer de ensinar a pessoa a caminhar. Quando você não tem, você já começa a ficar irritado. A pessoa que está do teu lado já começa também a ficar irritada, porque não começa a não ter a paciência. A palavra não encaixa, porque a conversa não é a mesma, a conversa não encaixa com a outra. Mas quando você está ligado com a pessoa de Deus, você tem prazer de ficar ali sentado horas conversando sobre a palavra de Deus, direcionamento. A pessoa traz coisas novas para você fazer na sua vida. E tudo está direcionado com o quê? Com aquilo que Deus quer que seja feito. Então, nessa manhã, eu quero deixar essa palavra para você dizendo assim: busque o seu propósito que você quer realmente para a sua vida dentro da palavra de Deus. Busque a presença de Deus, busque aquilo que Deus quer que realmente você tenha para a sua vida. Você vai ver como Deus, ele vai mudar a sua história. Talvez você hoje está deparando com esse vídeo aqui e você está dizendo assim: a minha vida está desmoronando, as coisas estão acontecendo tudo ao contrário, não sei o que está acontecendo. Eu sou uma pessoa de oração, sou uma pessoa de jejum, mas a minha vida não avança, não destrava. Porque talvez não está destravando porque você está fora do propósito. Ou você está fazendo propósito, você está na direção e no propósito do homem e não de Deus. Quando nós estamos debaixo do propósito do homem humano, nós nunca vai chegar, nunca a gente chega aonde Deus quer que a gente chegue. Porque humanamente as pessoas nunca vai querer que você cresça. Sempre vai ter um quezinho ali naquela situação. Agora, quando você está debaixo do propósito de Deus, as coisas caminham de forma sobrenatural. Em nome de Jesus. Então, entenda. O homem não pode mais impedir você de crescer. E se o homem querer impedir você de crescer, pode ter certeza que Deus vai dar um vento, vai acontecer uma coisa, qualquer coisa vai acontecer no meio da história e Deus vai arrancar você daquele local. Porque Deus arranca. Quando as coisas não acontecem conforme Deus quer, o próprio Deus vai lá e arranca. Às vezes as pessoas falam: nossa, foi o inimigo que tirou. Não, não foi o inimigo que tirou, foi o próprio Deus. Porque Deus, ele faz da fórmula dele. Se não for da fórmula dele, da forma que ele está dizendo, da fórmula que ele está falando, ele vai arrancar a pessoa do local. Doa quem doer, porque ele é justo juiz. E o propósito dele tem que ser cumprido. Da fórmula dele, não da fórmula da pessoa. Então, se você não está sendo reconhecida dentro do seu local de trabalho, aonde você estiver, não está sendo reconhecido, não se preocupe. Porque aquilo que Deus tiver que fazer, ele vai fazer. Se ele tiver que arrancar você do local, ele vai arrancar e colocar você em outro local. Você vai avançar da forma que Deus quer. Agora, se a pessoa dizer para você é o seu local, mas não acontece conforme Deus quer, Deus também muda todo o roteiro. Mas ele vai fazer da forma que tem que ser feito. Como aconteceu com Jeremias. Jeremias talvez não estava nem sonhando que ele ia ser um profeta. Mas Deus falou: você vai ser profeta porque eu te escolhi, eu te marquei e vai ser da minha fórmula. Então, nessa manhã, Deus está dizendo isso. Talvez o seu sonho é outra coisa. Você sonha em outra coisa. Mas se Deus falar para você assim: eu vou arrancar você deste local e vou te colocar em outro. Vou levar você para nações. Talvez hoje eu estou falando aqui com pregadores, estou falando com pastor, estou falando com evangelista, com presbítero, estou falando com grande empresário, com advogado.
com médico, às vezes até com uma faxineira, mas Deus tem algo na sua vida que Ele quer fazer. E talvez você não está sendo reconhecido, mas o céu já declarou de uma forma sobrenatural. Às vezes teve pessoas que chegou perto de você e falou para você, você é fulano de tal, você fala, não sou. E Deus está falando, você é. E se Deus está falando que é, quem somos nós para impedir? E se impedir, o próprio Deus arranca. A palavra hoje é essa. Se Deus está dizendo para você que Ele vai fazer e as pessoas não estão impedindo você de conquistar, de chegar na terra prometida, porque existe às vezes gigantes, pessoas que se levantam, pessoas que tentam abafar o seu sonho, o próprio Deus arranca. E a pessoa nem entende, porque de repente a pessoa vai embora da sua vida. Porque às vezes ela vai até a página 5. A página 6 ela já não vai estar mais com você. Junto com você. Então, se da página 1 até a 5 Deus permitiu que aquela pessoa ficasse com você, ela vai ficar. Mas da página 6 para diante, que às vezes é um outro propósito, um outro sonho muito maior, Deus vai tirar aquela pessoa daquele local e vai levar para outras. Então, às vezes eu estou falando com pessoas que vai viajar para outro estado, para outro país, vai arrancar do local que está para fazer o propósito se cumprir em nome de Jesus. Amém? Então, essa é a palavra que eu tenho para você nessa manhã. Peça para Deus a direção dele, que ele vai fazer em nome de Jesus. Amém? Gostaria de fazer uma oração, gostaria que vocês fechassem os vossos olhos, né? Já estamos se aproximando de quase meio-dia aí. Então, vamos fazer a oração, né? Praticamente do meio-dia, para que você você tenha uma tarde abençoada em nome de Jesus. Amém? Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eu apresento, meu Pai, cada vida que esteve aqui, meu Pai, ouvindo a Tua palavra. Através desse vídeo, Senhor Jesus, alcance a vida dela, alcance os propósitos dela, Pai. Derrama uma nova unção, proteja, meu Pai, livra de toda enfermidade, de todos os levantes, que o Senhor escreva uma nova história para cada um. E coloque, meu Pai, como o Senhor diz na Tua palavra, que o Senhor conhece cada um, Deus do ventre, aqueles que tem chamado, aqueles que o Senhor levantou para algo para ser feito nessa nação, que o Senhor coloque eles na rota certa. Tira, meu Pai, todo o perseguidor, tira todas aquelas pessoas que trazem a pessoa para trás, mas que nessa manhã, Pai, que o Senhor possa começar a mudar pensamentos, abre a visão, abre os ouvidos e mude a rota das pessoas que precisam que a rota seja mudada, em nome de Jesus. Eu declaro, meu Pai, que todos nessa tarde que vão estar, meu Pai, assistindo esse vídeo, que eles sejam, meu Pai, agraciados e que eles, meu Pai, venham entender que o Senhor tem um propósito, o Senhor tem um chamado e o Senhor quer cumprir. Então coloca eles, meu Pai, debaixo da Tua direção, em nome de Jesus. Pai, repreenda toda ação maligna, todo levante, toda inveja, seja repreendido, repreende, meu Pai, todo tipo de enfermidade e abençoa aqueles que estão fracos na fé, aqueles que não estão conseguindo voltar para a casa do Senhor, ir para a igreja, por causa de algum motivo, que o Senhor possa trazer eles de volta, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor dê fortalecimento à vida de cada um deles, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos, tenha uma ótima tarde e medite nessa palavra de Jeremias 4, porque Deus vai fazer algo novo na sua vida e vai te colocar dentro do propósito dele. E a sua vida vai ser uma bênção, em nome de Jesus. Amém.